bom? Professor Thales Brandi aqui para mais uma aulinha para vocês aí do segundo ano, ok? A gente vai dar seguimento ao que a gente está falando sobre calor e hoje a gente vai dar uma aprofundada, a gente vai ter que ter muita atenção nessa aula, porque ela vai precisar de muitos passos e vai precisar que a gente lembre das coisas das aulas anteriores, que a gente vai falar de gráficos. Então com muita calma, vamos lá, olha só. Vou lembrar aqui primeiro os dois tipos de calor que a gente estudou. A gente estudou o calor sensível, que é aquele que é responsável pela mudança de temperatura, ok? Que é a forma do macete que a gente falou, MC delta T, tá? M quantidade de calor, perdão, Q quantidade de calor, M massa, Czinho calor específico e o delta T, a variação da temperatura. Calor sensível é o responsável pela mudança de temperatura, ok? Tudo certo? Então vamos lá. Quando a gente falou do calor latente, que foi a aula da semana anterior, a gente falou que o calor latente ele estava relacionado a uma mudança de estado físico, né? Então o sensível é a temperatura, tanto que tem um delta T de temperatura, e o latente era de estado físico, de sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido e assim por diante, tá? E a gente viu que era uma forma molinha de você lembrar, que é a forma do Q mole, que o Q era igual a M vezes delta L, tá? Eu não estou me detendo muito a falar das fórmulas novamente, porque a gente já tem aula disso, e porque como a gente está em casa, eu tenho mais facilidade de chegar aqui em outra fórmula e daqui a pouco eu vou lembrar dela, tá bom? Então só lembrando que o Q é a quantidade de calor, o M é a massa e o L é o calor latente. O que a gente vai ver hoje é isso acontecendo junto, tá? Não ao mesmo tempo, mas no mesmo processo pelo menos. Então vamos lá. A gente vai estudar os gráficos de mudança de estado físico, tá? Só que esses gráficos de mudança de estado físico, o que a gente vai ver na verdade é que eu tenho intervalos em que eu vou ter mudança de temperatura, que eu tenho que alterar a temperatura até ela chegar no estado físico que eu quero, na temperatura que eu quero, perdão, para mudar o estado físico, tá? Não entendeu nada, né? Então olha aqui, presta atenção. Olha aqui, ó. Eu tenho um gráfico aqui que começa em menos 25 graus Celsius, tá? E ele vai até chegar no zero, ok? Então, olha, acompanha aqui comigo, ó. Quando eu estou indo de menos 25 até zero, até o eixo X, né, que é o tempo aí, tem uma mudança de temperatura, concorda comigo? Porque aqui era menos 25, aqui em cima é zero, então a temperatura mudou. Ótimo. Se mudou a temperatura, você já pode ir martelando qual seria a mudança de estado físico. Vamos lá, continuei. Quando eu chego aqui, repara que aqui fica uma linha reta, que quer dizer que a temperatura não muda. Quando eu chego aqui, a temperatura é 0 graus Celsius. Quando eu chego aqui, a temperatura também é 0 graus Celsius. Então não mudou. Se não mudou a temperatura, ó, na mudança de sólido para líquido não há mudança de temperatura. Apenas o que muda é o estado físico, tá? De azul. Então, quando eu mudo o estado físico, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que é um calor latente, lembra disso, tá? Então já vai associando, ó. No intervalo vermelhozinho ali, de menos 25 até zero, a temperatura mudou. No intervalo ali de sólido para líquido, tá assim, sólido mais líquido, a temperatura não mudou. O que mudou é o estado físico, ok? E depois, quando está no estado líquido aqui, e ela vai subindo, a temperatura volta a se alterar. Ela volta a mudar. Tá ok? Vamos continuar, olha só. Mesma coisa, só mudei a temperatura, mas eu continuei de líquido, tá? Olha aqui, ó. De 0 até 1000, eu botei de 0 até 100, perdão, de 0 até 100, a temperatura mudou. Ó, a temperatura era 0, foi para 100. Então isso mudou. Ok? Então mudou. E repara sempre que nesses gráficos, quando a temperatura muda, o gráfico vai estar subindo, né? Enfim, vai estar vertical. Vertical não, perdão. Vai estar diagonal. Diagonal. Tá? Quando a temperatura não muda, ele está sempre na horizontal, deitado. Porque olha aqui, ó, na mudança de líquido para vapor, não tem mudança de temperatura. Ó, não tem mudança de temperatura. Eu estou só mudando o estado físico. Ele está indo de líquido para gasoso, né? Que no caso vapor que eu falei. Tá? Agora, esse último aí, ó, que ele está indo de vapor para cima, de gasoso para cima, a temperatura está se alterando. A temperatura está mudando novamente. Ok? Vamos resumir tudo aqui, olha só. Olha aqui que maneiro que ficou, que eu tentei deixar bem organizado para você. Ó. Dá um pause e olha isso daqui. Ó.
Do ponto A até o ponto B, a temperatura mudou, porque está na diagonal. Se a temperatura mudou, eu estou falando de qual tipo de calor? Calor sensível, que é o macete. Botei aqui, ó, macete. Tá? Do B para o C, a temperatura não mudou. O que mudou foi o estado físico. Quando muda o estado físico, eu estou falando do que mole. M vezes calor latente, M vezes L. Tá? Outra coisa, e aí eu vou seguindo, ó. Do C para D, de novo, diagonal. Sempre que é diagonal, é mudança de temperatura. Então mudou novamente aí a temperatura. Se mudou a temperatura, macete. Macete. De D para E, só mudou o estado físico. Se mudou o estado físico, que mole. Do E para o F, só mudou a temperatura. Ó. Sempre que tiver em diagonal, é mudança de temperatura. Mudança de temperatura, macete. Tá certo? Então, sempre que for diagonal, muda a temperatura. Macete. Sempre que for horizontal, muda o estado físico. Que mole. Tá? Mas a gente vai ter que fazer um exercício pra gente aprender esse troço. Então, olha aqui, ó. Qual é a quantidade de calor total, o Q total, que eu tenho que usar para eu transformar 200 gramas de gelo, ok? Que está a menos 10 graus Celsius, em água a 20 graus Celsius. E aí ele me deu aí, ó, os calores latentes do gelo, da água, e o calor sensível, perdão, de gelo e de água, e o calor latente. Tá bom? Professor, não entendi nada. Vamos ver se com o desenho fica claro? Primeiro passo que você vai fazer é desenhar as transformações. Você vai esquematizar as transformações e identificar. Acompanha comigo, ó. Primeira coisa, eu tenho o gelo. Ok? Não vou nem botar a massa, que a massa é a mesma, tá? Para gelo e água, a massa não vai mudar. Esse gelo, repara aqui que ele está a menos 10 graus Celsius. O problema disso, ó. Gelo a menos 10. Ok? Esse gelo, ele tem que se transformar lá na frente em água. Tá? Então vamos ver, ó. Para o gelo se transformar em água, ele tem que mudar de estado físico. E aí a gente sabe que de gelo para água, eu mudo de estado físico em 0 graus Celsius. Tá certo? Então, primeira coisa que vai acontecer é o gelo ser transformado de menos 10 até 0 graus Celsius. Tá? Esse vai ser o primeiro calor. Primeiro. Tá bom? O segundo calor que vai acontecer é o seguinte, ó, a água está no estado de gelo, sólido. Ela vai ter que se transformar agora em água, estado líquido, tá? Quando ela transforma em estado líquido, a temperatura não muda, só o que está mudando é o estado físico, né? Tá indo de gelo para água líquida. Fui pro próximo. Agora sim eu vou ter que chegar em 20 graus Celsius. Certo? Quando eu tô de 0 a 20 graus Celsius, eu vou em mais um tipo de calor. Então vamos lá, ó. Volta aqui, não desanima, ó. Primeiro tipo de calor, eu vou de menos 10 para 0. Segundo tipo de calor, eu vou de sólido para líquido. Não mudei temperatura. E o último tipo de calor, ele quer que chegue em 20. Então eu vou de 0 até 20. Certo? Esse primeiro calor mudou de temperatura. Se muda a temperatura, macete. O segundo tipo de calor, que é esse aqui, eu mudei a temperatura? Não. Eu mudei o estado físico? Sim. Se muda o estado físico, é macete ou que mole? Que mole. O terceiro calor, eu mudei a temperatura. Era 0, foi para 20. Se eu mudo a temperatura, macete ou que mole? Macete. Então, repara que eu desenhei, eu falei o que é cada tipo de calor, eu vi que mudou a temperatura, macete, mudou o estado físico, mole. Agora eu vou calcular. Epa, surgiu algumas coisas que não deveriam. Vou calcular cada Qzinho. Então, olha só, no primeiro aqui, do Q1, eu fui de menos 10 até 0, é o mesmo desenho, tá, gente? Eu só organizei de novo. Fui de menos 10 até 0. De menos 10 até 0, eu escrevi lá no slide anterior que era macete. Então eu vou só substituir agora, ó. O M é 200, está aí no exercício.
O Czinho é 0,5, também está aqui no exercício, ok? E a variação de temperatura? Bem, está variando de menos 10 até 0. Eu botei aqui para você, ó. O final é 0, o inicial é menos 10. Então fica o final menos o inicial. 0 menos 10. Menos com menos, mais. Então fica 0 mais 10. É o ΔT que eu vou botar aqui. Ou se você faz direto na cabeça, para mim é melhor ainda, gente. Porque aí você já sabe que de menos 10 para 0, mudou só 10 unidades. Então é bem tranquilo, tá? Então vou substituir, ó. O M, 200. O calor específico do gelo é o primeiro aqui, 0,5, tá? E o último, ΔT, foi o que eu descobri aqui em cima, 10, certo? Quando eu faço essa conta aí, dá 1000. Jogou aí na calculadora, tô deixando tu usar a calculadora do teu celular, do teu computador, do teu tablet, da tua vida, seja lá qual for. Tu viu que deu 1000. Fechou, tranquilo. Vou pro Q2 agora, ó. No Q2, não apareceu ali, que pena, mas a temperatura aqui também é 0, lembra do slide anterior, tá? Então a gente viu que era Q mole. A massa é 200, a mesma coisa, e o único L que tem aqui é 80. Muito fácil, então. 200 vezes 80, 16.000 calorias. Esse é o Q2, ok? Vamos pro Q3. O Q3 a gente já tinha visto também que era macete, tá? A massa é quanto? 200. O Czinho da água, ó, C da água, CH2O, é 1. E a variação de temperatura é 20. Por quê? Porque foi de 0 para 20. Né? Ou seja, o final menos o inicial. 20 menos 0. 20. Tá? Então botei aqui o ΔT 20. 200 vezes 1 vezes 20 dá 4.000 calorias. Acabou? Não! O que eu vou fazer agora? Eu vou somar todos os Qs, tá? O primeiro Q era 1000. O segundo Q, 16.000. O terceiro Q, 4.000. 1 mais 16 mais 4, 21.000 calorias. Tu achou esse exercício fácil? Porque se você achou, você é muito inteligente. Porque esse exercício é médio. Eu costumo dizer que física é muito fácil. Esse exercício aqui é médio. Mas ele é médio só porque ele tem muitos passos para você seguir. Só que se você acompanhar minhas figurinhas, se você acompanhar a animação, volta para ver o vídeo de novo, por favor, você não se perde. Até porque os exemplos, eles vão, eu vou botar eles com imagens, eles vão se repetir, eu vou deixar o mais fácil, o mais simples e organizado possível para vocês, tá bom? Certo? Então não entendeu? Volta de novo, tá? Que eu vou fazer um segundo exemplo agora. O segundo exemplo também é um gráfico mais tranquilo, tá? Podia até ter botado ele primeiro, na verdade. Então olha só, observe o gráfico abaixo e determine. Letra A, o intervalo de calor sensível. Você sabe que calor sensível é o macete, mudança de temperatura, tá? Então onde que muda a temperatura aqui, ó? Do A para o B, a temperatura mudou, porque eu estava em 0, fui para 20. Então de A para B é o intervalo de calor sensível, tá? De B para C, a temperatura não mudou, ela permanece 20, então não é calor sensível, é o outro. De C para D, a temperatura mudou. Em C era 20 e em D era 30. Então foi de C para D, mudou de temperatura, também é calor sensível. A letra B, ele pergunta qual é o intervalo de calor latente. O calor latente é quando não muda a temperatura, é quando só muda o estado físico, tá? Então onde que só mudou, onde que não mudou a temperatura aqui? Do B para o C. Lembra sempre que eu falei, ó, diagonal, inclinado, muda a temperatura, macete. Horizontal, deitado, não muda a temperatura, é o Q mole, tá? Aí ele pede que eu fale aqui no intervalo BC, ele quer saber a massa, né, dessa substância aí, sabendo que o L dele, o calor latente, é 20 cal por gramas, tá? Então a gente viu que do B para C, eu vou trabalhar com a mudança de estado físico, que não muda a temperatura. Então do B para C, se não muda a temperatura, é o Q mole. Ó, Q mole, tá? Q igual a M vezes L. O Q, aí como é que eu vou descobrir o Q aqui? Olha o pulo do gato. A gente fez isso na aula anterior, do gráfico da aula anterior, tá? Olha aqui, ó.
Do B para C, eu tenho que saber quanto de calor ele está gastando. Se ele começou com 50 e terminou com 150, quer dizer que daqui para cá ele gastou 100. Né? De 50 para 150 é uma diferença de 100. Então aqui no valor do Q eu vou botar 100. O M eu vou botar o quê? Nada, vai botar M, porque ele quer saber, ó, determine a massa. Tá? E o L ele disse para mim que é 20. Ok? Então de novo, ó, o Q 100 veio daqui, ó, dessa diferença aqui, de 50 para 150. Tá? O M eu não sei, quero saber. E o L ele me disse que é 20. Tá bom? O que eu faço agora? Ó? O 20 aqui está multiplicando. Então ele vai para o outro lado, para baixo, dividindo. Quando muda a igualdade, quer dizer que divide. Tá? De 100 foi para 20. O 20 aqui multiplicando, ele vai para baixo dividindo. Tá? E a gente continua com os mesmos cacos de professor. 100 dividido para 20, 5. Molezinha. Tá? Então identificou quais são os intervalos e aí fez a fórmula que ele pediu, ok? Agora é com você. Gente, e eu já botei aqui, olha, já botei aqui para você os desenhos, tá? Então olha só como é que vai ficar fácil. A número 1 eu quero saber qual é o calor total, mesma coisa, tá? Para transformar 200 gramas aí de ferro 25 graus Celsius a ferro 1525 graus Celsius. Então eu já desenhei, ó, do ferro sólido para o ferro sólido ainda só mudando a temperatura, tá? E aí do ferro sólido para o ferro líquido só mudei o estado físico, a temperatura não mudou. Então repara que aqui o Q1, ó, foi de 25 para 1525. Se mudou a temperatura, macete. Então Q1 tem que fazer macete. No Q2 não mudou a temperatura, tem que fazer QMOL, tá? Número 1. Número 1 só tem duas setinhas, então você vai fazer Q1 e Q2 e somar. No número 2, o número 2 é igualzinho ao exemplo, eu só mudei os números. Na verdade eu só mudei a temperatura, na verdade eu só mudei a massa, a temperatura eu botei a mesma coisa, de menos 10 até 20, tá? Então é a mesma coisa, ó, tu vai fazer Q1... Ó, Q1 foi de menos 10 para 0. Mudou a temperatura. Macete. Q2 não mudou a temperatura. De 0 para 0. QMOL. Número 3. Mudou a temperatura. Macete. Fez cada Q, soma. Tá ok? Não entendeu? Volta o vídeo para ver de novo, porque isso não é fácil. Tu vai ter que ver mais de uma vez para entender. Tá? Gente, eu me coloco à disposição para tirar dúvidas. Né? Não sei se a gente já teve ou vai ter ainda aula ao vivo para tentar ajudar isso daí um pouquinho, tá? No mais, espero que vocês tenham entendido. Sei que a dificuldade está sendo grande para alguns, né? Dificuldade de entender, dificuldade da conexão, para mim também está sendo difícil. Eu estou à disposição para ajudar no que eu conseguir, no que eu puder. Eu espero que vocês também se ajudem, tá? E ajudem a gente aqui desse lado. No mais, espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Lavem as mãos, não saiam de casa, por favor. Eu vejo vários alunos aí na rua, à toa, sem máscara. Por favor, gente, se cuida, tá bom? Um grande beijo.